Todos os anos, mais de 1 bilhão de garrafas de uísque são produzidas e consumidas em todo o mundo. E para produzir uma única garrafa, são necessários anos de processo. Mas como eles fazem isso? Para descobrir, entramos nas instalações das melhores destilarias de uísque do mundo. Então, inscreva-se e deixe seu like neste vídeo e não perca o processo. O uísque nasceu como um destilado rudimentar há mais de 1000 anos, quando a arte da destilação chegou à Europa a partir do mundo árabe. Monges na Irlanda e na Escócia adaptaram essa técnica aos cereais locais, criando um álcool forte, que originalmente era utilizado para fins medicinais. Com o passar do tempo, esse destilado começou a ser armazenado em barris de madeira, e foi então que ocorreu a mudança decisiva. O líquido ganhou cor, aroma e suavidade. A partir do século XVIII, o uísque deixou de ser uma bebida local e artesanal para se tornar um produto regulamentado e produzido em grande escala. Assim começou sua expansão global, até se transformar em um dos destilados mais consumidos e reconhecidos do mundo. Então, como funciona a indústria do uísque atualmente? Tudo começa com a água. Nem toda a água serve. Na produção do uísque, sua composição mineral influencia diretamente o sabor final. A água ideal deve ser limpa, constante e, acima de tudo, livre de ferro. Até mesmo uma quantidade mínima desse metal pode gerar sabores ásperos e metálicos impossíveis de corrigir mais adiante. Por isso, muitas destilarias estão localizadas próximas a nascentes naturais filtradas por pedra calcária, um material que atua como um purificador natural e estabiliza a qualidade da água ao longo de todo o ano. O próximo componente-chave são os cereais. O uísque não é elaborado a partir de uma única fonte de grão, mas sim de uma mistura cuidadosamente equilibrada. O milho contribui com doçura e corpo. A cevada maltada introduz enzimas essenciais para o processo. O centeio, quando utilizado, adiciona notas mais secas e condimentadas. A proporção entre esses cereais não é arbitrária. Ela define o perfil aromático desde o primeiro dia e condiciona todas as etapas posteriores. Antes de qualquer fermentação, os grãos precisam ser preparados. O milho e o centeio são moídos para expor seu interior, enquanto a cevada passa por um processo prévio de maltagem. Durante esse processo, o grão germina brevemente e depois é seco, ativando enzimas que serão essenciais mais adiante. Sem essas enzimas, o amido dos cereais não poderia se transformar em açúcar, e sem açúcar não haveria álcool. Os cereais moídos são misturados com água quente em grandes recipientes. O calor não tem como objetivo ferver a mistura, mas sim atingir temperaturas específicas que permitam que as enzimas atuem. Nesse ponto, ocorre uma transformação silenciosa, porém fundamental. Os amidos complexos se decompõem e se convertem em açúcares simples. O resultado é um líquido espesso e doce, conhecido como mosto. Curiosamente, esse mosto, antes de fermentar, não se parece em nada com o uísque. Seu sabor lembra muito mais uma papa de cereal quente do que um destilado. No entanto, nessa etapa, muitos dos matizes que aparecerão anos depois na garrafa já estão definidos. Se o equilíbrio dos cereais ou a temperatura falharem aqui, o erro será arrastado por todo o processo, sem possibilidade de correção mais adiante. Com o mosto já preparado, começa uma das fases mais determinantes do processo, a fermentação. A partir deste ponto, a produção do uísque deixa de depender apenas de máquinas e temperaturas para passar às mãos de um organismo vivo. É o momento exato em que o uísque começa, de fato, a nascer. A levedura é a responsável por converter os açúcares do mosto em álcool, dióxido de carbono e uma ampla gama de compostos aromáticos que influenciarão o caráter final do destilado. A levedura é adicionada quando o mosto atinge uma temperatura segura. Se estiver quente demais, o micro-organismo morre. Se estiver frio demais, a fermentação se torna lenta e irregular. Uma vez incorporada, a levedura começa a se alimentar do açúcar disponível. Esse processo ocorre em grandes fermentadores, onde o líquido borbulha de forma constante enquanto o gás é liberado e o teor alcoólico aumenta. Ao longo de vários dias, a mistura muda completamente. A doçura inicial desaparece e dá lugar a um líquido turvo e alcoólico, conhecido como cerveja de destilação. Embora o nome possa causar confusão, não se trata de uma cerveja destinada ao consumo. Ela tem um sabor áspero, pouco refinado e um aroma intenso, mas cumpre uma função muito específica, servir como base para a destilação. O controle durante essa etapa é contínuo. A temperatura, a velocidade da fermentação e o comportamento da levedura são monitorados. Um processo rápido demais pode gerar álcoois indesejados. Um processo lento demais pode deixar açúcares residuais, que afetam a estabilidade. Mas existe um detalhe pouco conhecido, porém crucial: a levedura não é eterna. Com o tempo, ela pode sofrer mutações, enfraquecer ou se contaminar. Para evitar isso, as destilarias mantêm reservas de sua levedura original, em condições extremas, armazenadas a temperaturas tão baixas que interrompem qualquer atividade biológica. Curiosamente, essas amostras podem ser conservadas por décadas, permitindo reiniciar a fermentação com a mesma levedura utilizada gerações atrás, garantindo que o perfil do uísque se mantenha estável ao longo do tempo. Após vários dias, a fermentação se interrompe de forma natural. A maior parte do açúcar foi convertida em álcool e a levedura esgotou sua função.
O resultado é um líquido com graduação alcoólica moderada, carregado de compostos voláteis, mas ainda muito distante do que se reconhece como whisky. Para avançar, agora é necessário separar o álcool da água e concentrar esses sabores. Esse é o papel da etapa seguinte. Mas antes de revelarmos o próximo processo, escreva nos comentários que outro processo você gostaria de ver em Assim se faz, assim funciona. Uma vez finalizada a fermentação, a chamada cerveja de destilação está pronta para passar para uma etapa completamente diferente. Até aqui, o processo foi biológico. A partir deste ponto, ele se torna uma operação física, baseada em temperatura e separação. O objetivo da destilação é claro: concentrar o álcool e isolar os compostos aromáticos desejáveis, deixando para trás grande parte da água e das impurezas. A cerveja de destilação é aquecida cuidadosamente abaixo de seu ponto de ebulição. O álcool evapora antes da água, e essa diferença é a base de todo o processo. Os vapores ricos em álcool sobem dentro do sistema e são direcionados para dutos onde se resfriam e se condensam novamente em forma líquida. O resultado é um destilado transparente com uma graduação alcoólica muito maior do que a do líquido original. Esse primeiro destilado ainda não é um whisky finalizado. Ele contém uma mistura complexa de álcoois, aromas e compostos voláteis. Alguns contribuem com caráter, outros podem ser ásperos ou desagradáveis. Por isso, durante a destilação, é realizada uma separação cuidadosa. As primeiras frações que aparecem, conhecidas como cabeças, são descartadas devido ao seu conteúdo de compostos indesejados. A parte central, o coração, é a que é preservada. As últimas frações, as caudas, também são separadas ou reutilizadas em processos posteriores. Esse controle não se baseia apenas em instrumentos. Embora a temperatura e a graduação alcoólica sejam medidas, a experiência desempenha um papel fundamental. O momento exato em que os cortes são realizados define grande parte do perfil final do whisky. Um pequeno ajuste nesta etapa pode gerar um destilado mais suave, ou mais robusto, mais limpo ou mais intenso. Ao final do processo, obtém-se um líquido incolor com uma alta concentração de álcool, comumente conhecido como whisky jovem ou whisky verde. Seu sabor é forte, desequilibrado e pouco agradável ao paladar. No entanto, em seu interior já estão presentes os compostos que, com o tempo adequado, darão origem a aromas complexos e a uma textura muito mais agradável. Como curiosidade, esse destilado transparente compartilha mais semelhanças químicas com o álcool neutro do que com o whisky que chegará à garrafa. A cor, a suavidade e boa parte do sabor que associamos ao whisky não vem da destilação, mas do que acontecerá depois, durante um longo período de contato com a madeira. Com o álcool concentrado e separado, o processo entra em uma etapa mais lenta e paciente. A partir daqui, o tempo deixa de ser medido em dias e passa a ser contado em anos. É nesse período que o whisky termina de se formar. Embora o líquido seja transparente e potente, ele ainda é áspero e desequilibrado. Para suavizá-lo e começar a construir seu perfil final, ele é primeiro submetido a um processo de filtragem que elimina impurezas e compostos indesejados. Em alguns métodos tradicionais, essa filtragem é realizada lentamente por meio de camadas de carvão vegetal, que atuam como um purificador natural. O álcool desce gota a gota, perdendo asperezas e adquirindo uma textura mais limpa antes de entrar no barril. Em seguida, o whisky é transferido para barris de madeira previamente tratados. Esses barris não são recipientes neutros. Seu interior é queimado de forma controlada para carbonizar a superfície e caramelizar os açúcares naturais da madeira. Esse tratamento cria uma camada ativa que, com o tempo, contribuirá com cor, aromas e suavidade ao destilado. Cada barril é preenchido com uma quantidade precisa de whisky e selado para iniciar um processo que não pode ser acelerado. Durante a maturação, o whisky permanece em armazéns por anos. Ali, a madeira e o álcool interagem lentamente. O whisky penetra nos poros do barril e depois retorna ao interior, carregando compostos aromáticos que transformam seu perfil. A temperatura ambiente desempenha um papel fundamental. As mudanças sazonais provocam a expansão e a contração do líquido, intensificando a troca com a madeira. A localização de cada barril dentro do armazém também influencia o resultado. Os que estão posicionados em níveis mais altos costumam ficar expostos a temperaturas mais elevadas, o que acelera a interação com a madeira e gera perfis mais intensos. Os que repousam em áreas mais baixas evoluem de forma mais lenta e suave. Por essa razão, 2 barris preenchidos no mesmo dia podem produzir whiskies diferentes anos depois. Uma parte do whisky se perde durante a maturação. Esse fenômeno é conhecido como a parte dos anjos. Através da madeira, uma fração do álcool e da água evapora lentamente com o passar do tempo. Em climas quentes, essa perda pode ser significativa e representa um custo inevitável do envelhecimento, mas também é um sinal de que o whisky está evoluindo. Quando o whisky atinge o ponto desejado, os barris são selecionados e combinados para alcançar um perfil consistente. Antes do engarrafamento, o destilado é ajustado com água para reduzir sua graduação alcoólica até o nível final. Essa diluição não é aleatória. Ela é realizada de forma gradual, para evitar que o whisky perca clareza ou equilíbrio. Finalmente, o whisky é engarrafado em linhas automatizadas.
Cada garrafa é preenchida, lacrada e rotulada antes de iniciar sua distribuição. A partir desse momento, o processo industrial se encerra, mas o uísque conserva tudo o que absorveu ao longo de anos de paciência, controle e tempo. O que chega ao consumidor não é apenas um destilado, mas o resultado de uma das cadeias mais precisas e detalhadas que se pode conhecer. E é assim que se faz e como funciona a indústria do uísque. Diga-me, o que você achou do processo? Estarei lendo seus comentários. Inscreva-se e deixe seu like para não perder o próximo vídeo. Até a próxima!